Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor a todos. Eu quero compartilhar com vocês Êxodo 31, versículo 1 a 18. Eu não vou ler, porque é um texto extenso, para não tomar muito tempo aqui no WhatsApp, mas eu quero falar-lhe sobre os artífices da obra do tabernáculo. Aqui em Êxodo 31, é um daqueles capítulos que me ensinam a valorizar tanto o trabalho manual quanto o descanso. Do versículo 1 ao versículo 11, do versículo 12 ao 18, que trata sobre o descanso. Ao ler esse texto, eu sou confrontado com duas verdades fundamentais. Ouça isso. Estou falando assim porque eu quero que você tenha uma visão melhor quando você for ler esse texto bíblico aqui do tabernáculo. Então você vai ter uma visão melhor, uma visão mais ampla, depois que você ouvir essa ministração, certo? Então, Deus chama e capacita pessoas comuns para realizarem tarefas sagradas. E Ele estabelece limites claros para que o nosso ritmo de vida reflita a confiança nele. Então, neste capítulo, vemos a união entre o serviço e a santidade, ação e adoração. Veja só, o livro de Êxodo narra a formação de Israel como povo de Deus, a libertação do Egito, o pacto do Sinai e as instruções sobre o tabernáculo. Neste ponto aqui, Moisés ainda está no Monte Sinai recebendo orientações detalhadas sobre como construir o santuário e preparar os utensílios sagrados. Deus estava dando para ele um mapa, como deveria ser feito, as medidas, os pormenores. Deus deseja habitar no meio do seu povo e, para isso, estabelece um espaço físico que simbolize essa presença, que seria o quê? O tabernáculo. E aqui no capítulo 31, depois de entregar os planos para o tabernáculo e os detalhes dos utensílios e vestes sacerdotais, o Senhor destaca os responsáveis por executar esse trabalho. Também reafirma a importância do sábado, concluindo esse texto, essa seção aqui do capítulo 31, com a entrega das tábuas da aliança. Então, é significativo que a primeira pessoa descrita na Bíblia, ouça isso, como cheia do Espírito de Deus, não seja um profeta ou um sacerdote, mas um artesão, por nome de Bezaleel. Olha que coisa interessante. Isso aqui demonstra que o trabalho manual feito com excelência, em submissão a Deus, é tão espiritual quanto qualquer outro ministério. Além disso, o capítulo nos mostra como a guarda do sábado serve como um sinal coletivo da aliança com Deus e com Israel. Assim como a circuncisão marcava a aliança do corpo, o sábado marcava o tempo, um lembrete semanal de que Deus é quem sustenta seu povo. Então, quando a gente lê aqui do versículo 1 ao versículo de número 6, quem foram os artesãos escolhidos por Deus? O capítulo começa com Deus nomeando Bezaleel, da tribo de Judá, e Aholiabe, da tribo de Dan, como os principais responsáveis pela construção do tabernáculo. O Senhor declara: eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Essa capacitação espiritual inclui capacidade de trabalhar com metais, pedras e madeiras. A escolha de Bezaleel e Aholiabe não é baseada apenas em habilidades naturais, mas na capacitação divina para um serviço santo. É importante observar que o verbo va'amale, encher, no hebraico,
indica que o Espírito não apenas visitou Bezaleel, mas o preencheu completamente com dons específicos para a obra. O trabalho dele não era secular ou inferior, mas essencial para o culto e para a presença de Deus entre o povo. Nas culturas vizinhas, como na Mesopotâmia, também se acreditava que divindades concediam sabedoria artística para projetos sagrados. Olha que coisa interessante. No entanto, aqui é o Deus verdadeiro, o Errad, o único, que capacita pessoalmente seus servos para a sua obra. Então, a menção dos nomes teofóricos de Bezaleel, a sombra de El, e a Oliabe, pai é minha tenda, também mostra que a identidade desses homens está profundamente ligada ao Deus de Israel. Quais obras seriam feitas por eles? Quando você observa do versículo 7 ao versículo de número 11, os versículos listam todos os elementos que esses artesãos deveriam construir. A tenda do encontro, a arca da aliança, o altar do incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze, as vestes sacerdotais e até o incenso aromático. Como diz o versículo 11, tudo deveria ser feito exatamente, está escrito, como lhe ordenei. Isso revela que a adoração não é baseada na criatividade humana, mas na obediência às suas instruções. A atenção dos detalhes mostra que a excelência no serviço a Deus importa. E mais, tudo que é feito para Ele precisa se conforme a sua vontade, não apenas no conteúdo, mas na forma. Preste atenção nisso, meus amados irmãos, principalmente os líderes. Observe que as equipes de Bezaleel e a Oliabe incluíam artesãos especializados em diversas áreas, como costura, marcenaria e metalúrgica. Era um trabalho coletivo, mas sob supervisão espiritual e técnica. Olha que coisa interessante. Não basta ter só o curso de teologia. Não basta ter uma formação teológica. É preciso espiritualidade. E quando você observa dos versículos 12 a 17, por que o sábado é enfatizado nesse ponto aqui? Observe que logo após a designação dos artesãos, Deus reforça a importância de guardar o sábado. Ele diz, isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Observe que a relação entre trabalho e descanso é central aqui. Mesmo a construção do tabernáculo, a obra sagrada, não podia violar o princípio do descanso semanal. Deus não quer apenas obras feitas em seu nome, mas também vidas vividas em submissão à sua vontade. Você está começando a entender agora aí ou não? Essa seção bíblica aqui do capítulo 31, sobre o sábado, aparece tanto no final quanto antes da execução do tabernáculo, como um envelope literário que reforça aqui a sua grande importância. A guarda do sábado é descrita como aliança perpétua. Veja o versículo 16. E sinal para sempre, versículo 17. A pena para quem o profanar era severa. Quando você observa versículo 14 a 15, será executado. Isso mostra que desrespeitar o sábado era visto como romper com a própria aliança com Deus. Olha que coisa interessante. Duas punições são mencionadas, execução e exclusão do povo. Uma ação humana, a outra divina. Isso mostra a gravidade do pecado contra o tempo sagrado estabelecido por Deus. Curiosamente, o texto não menciona, nenhuma obrigação de adoração pública no sábado. O foco é o descanso. Assim como Deus descansou após criar os céus e a terra, como nos diz aí o versículo de número 17. Quando você observa o versículo de número 18, você vai observar aqui, e deu a Moisés, quando acabou de falar
com ele no Monte Sinai as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras, escritas pelo dedo do próprio Deus. O capítulo termina com a entrega das tábuas da aliança, escritas pelo dedo de Deus. Essa expressão é carregada de significado. Veja só, essa retomada na narrativa, quando você observa o capítulo 24, versículo 18, após uma longa sessão com leis e instruções, as tábuas representam o pacto que Deus fez com Israel. Essa expressão, o dedo de Deus, também aparece em Êxodo 8,19, quando os magos egípcios reconhecem o poder divino, a que indica que a própria lei foi escrita diretamente por Deus. Essa entrega sela a aliança entre Deus e Israel e prepara o terreno para o trágico episódio do bezerro de ouro, que virá em seguida no capítulo de número 32, que ainda nós iremos ainda estudar isso aqui. Então, quando a gente lê Êxodo 31, fazendo aqui um resumo, o que é que a gente pode aprender? Este capítulo fala profundamente comigo sobre a vocação e limites. Deus valoriza o trabalho manual, artístico e técnico. Ele não separa o sagrado do secular, mas chama pessoas comuns para cumprir propósitos eternos. Nós aprendemos aqui também que os dons de Deus que ele nos proporcionou não são aleatórios. Eles têm um propósito maior, servir ao reino, edificar a vida, glorificar a Deus, como Bezaliel. Sou chamado a usar meus talentos com excelência e com reverência. Quando a gente lê o capítulo 31, ele também me ensina a parar, a guardar o sábado, que eu não falo do sábado, o dia sábado do Novo Testamento, não. A reconhecer que o mundo não depende da minha produtividade, mas da fidelidade de Deus. O descanso é um ato de fé, uma declaração de que confio que Deus está no controle, mesmo quando não estou trabalhando. Precisamos de um descanso para reconfigurar a alma, um descanso para ficar com a família, um descanso para ficar com o lar, um descanso para ficar com os filhos, um descanso para reabastecer a minha alma diante de Deus. Por fim, esse texto me lembra que a obediência às instruções de Deus é essencial. O tabernáculo só seria lugar de habitação divina se fosse construído conforme o modelo. A vida cristã também precisa seguir o padrão da palavra de Deus com amor e verdade. Que capítulo maravilhoso! Depois nós vamos observar aqui o capítulo de número 32 e dar um resumo sobre ele. Baruch Hashem, Deus te abençoe.